E aí, meus jovens, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia novamente na área. O maior youtuber que você conhece, com mais de 30 vídeos num canal bombadíssimo com 116 inscritos. No auge das 10h24 da noite, né? Porque essa vida de youtuber não é fácil. Aqui presente para ajudar um pouquinho vocês a entender e explicar um pouquinho das fontes de energia não renováveis. Se você está ligado na parada, você sabe que já teve um vídeo, as fontes de energia renováveis. Eu vou botar o videozinho no cantinho aqui para vocês clicarem, quem não assistiu, porque faz parte aí, é praticamente uma continuação. Não queria que o vídeo ficasse muito longo, gravei esse segundo aqui. Bom, como a gente viu, a energia ela é gerada de duas maneiras principais. Na verdade, de uma maneira principal. Você precisa gerar movimento, você precisa movimentar algo. Aí você tem, por exemplo, a energia eólica. Eu vou até voltar aqui, só para a gente relembrar. Você tem, por exemplo, a energia eólica. Cadê a energia eólica? Tá aqui. Tem a energia eólica, né? Que usa a força do vento para movimentar um gerador e gerar energia. Beleza? Aí você tem também a energia hidrelétrica, que usa o movimento da água para gerar um gerador e gerar energia. Então você precisa movimentar a parada, ok? E aí tem outro esquema que dá para fazer também. Para você movimentar esse gerador e gerar energia, você pode fazer o quê? Ferver alguma coisa. Você ferve a água, por exemplo, e você usa o vapor da água para movimentar o gerador. Que fonte de energia faz isso? Ora, quando você queima, por exemplo, o bagaço de cana de açúcar, isso é usado, é um biocombustível, né? Biomassa, a gente viu no outro vídeo. Ou, por exemplo, quando você queima carvão, o carvão mineral a gente vai ver nesse vídeo, né? Usavam lá desde a Revolução Industrial nas máquinas a vapor. Então, ou você usa o movimento natural de alguma coisa, do vento, da água, de um rio, da maré, do mar, ou você queima alguma coisa para ferver a água, e aí a força do vapor e a pressão do vapor vai gerar energia. Queimar alguma coisa nunca é uma boa opção, porque gera fumaça e gera poluição, certo? Mas esse é o princípio básico de todas as fontes de energia. Isso daqui vocês estão olhando aqui, uns bagulhos gigantes soltando fumaça. Talvez isso lembre vocês de uma figura. Talvez lembre disso daqui, não sei se vocês se lembram, mas o Homer ele trabalha numa usina nuclear, maluco. E é disso que a gente vai falar agora, certo? Energia nuclear. Energia nuclear é uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque ela funciona a partir da fissão de um núcleo atômico, e o átomo específico é o urânio, urânio 235. Tem que ser esse urânio, porque ele já é naturalmente instável, né? E aí ajuda na fissão nuclear. E o urânio, ele tem uma quantidade limitada na natureza, ele não é infinito, não tem como você fazer mais urânio. Então a gente diz que é uma fonte de energia não renovável, ok? Por isso que está nesse vídeo. Bom, a energia nuclear funciona através da fissão do núcleo do átomo, que nada mais é você pegar um átomo e dividir em outros, certo? Você pega um átomo grandão e divide em átomos menores. Quando você faz essa divisão, libera muita energia. Ah, mas professor, como que faz para dividir o núcleo do átomo? Pô, eu não sou professor de química, né? Mas eu sou demais, então eu vim aqui e pesquisei para vocês como que eles fazem para dividir o núcleo do átomo, né? Tem que pegar um átomo que é naturalmente instável, por isso o urânio 235, como eu falei para vocês. E aí o que que eles fazem? Eles pegam esse núcleo atômico e meio que chocam ele com um nêutron lento. Professor, o que é um nêutron lento? É um nêutron que não é rápido. Bom, você estudou química, você sabe que o nêutron fica lá no núcleo do átomo junto com o próton. Então os caras separam o nêutron lá de algum jeito e toca esse nêutron para chocar com o núcleo do urânio, ok? E aí quando esse nêutron se choca com o núcleo do urânio, ele se divide e libera muita energia. Esse esquema de fissão nuclear, de dividir o núcleo do átomo, é o mesmo esquema que eles usam para fazer bomba atômica. Inclusive, eles também usam o urânio para fazer bomba atômica, ok? Então, você pode usar o urânio para gerar energia ou para fazer bomba atômica. Como que os caras liberam, como que os caras transformam essa energia em energia elétrica? Mesmo esquema das outras. Eles usam o calor gerado, essa energia liberada, eles usam o calor gerado para ferver água, e o vapor da água vai gerar energia elétrica, certo? Girando uma turbina, girando um gerador. E aí vai ter esses esquemas aqui, que são a parada onde resfria a água, né? E aqui você vai ter o reator, certo? Então isso daqui é parecido com o da usina termoelétrica, que queima carvão mineral, como a gente vai ver. Porque é onde eles resfriam a água. Tudo que ferve a água vai ter uma parada dessa daqui para resfriar a água depois.
Usina geotérmica, que está no outro vídeo, que é uma fonte renovável, também vai ter essa parada de resfriar água. Aqui eles esquentam a água através da fissão nuclear do urânio. Estão vendo isso daqui? É a usina nuclear que tem no Brasil. O Brasil não é um grande produtor de energia nuclear, certo? Tem uns países que produzem muito mais energia. Como a gente já viu, a nossa principal fonte de energia é a hidrelétrica, mas a gente tem uma usina nuclear sim, que é em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, certo? Então não se esqueçam, usina nuclear brasileira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ok. Bom, aí tem aí os países que mais dependem de energia nuclear, assim, só por curiosidade. Né? Então você vê que 76% da energia gerada na França tem fonte nuclear. Então França, Ucrânia, Eslováquia, Hungria, um monte de país muito louco aqui. E onde é que está o Brasil? O Brasil está lá com 2,8%. Como eu falei, é um índice baixo. A gente não precisa, não depende, quer dizer, muito de energia nuclear, certo? Bom, aqui é basicamente a mesma coisa, só que é um gráfico, e como eu sou mongo eu coloquei, mas é a mesma coisa. Agora a gente vai ver outro esquema, que é o seguinte. Quando você gera essa energia nuclear, não sei se vocês viram, mas sobram uns átomozinhos aqui dessa divisão, certo? A questão é a seguinte, tanto o urânio quanto esses átomos aqui, eles são altamente radioativos, certo? Eles emitem radiação, maluco. E aí, eles têm que ser manejados com muito cuidado e com todas as proteções, ok? Porque radiação mata, velho. Radiação é um negócio complicado, atravessa tudo, atravessa a parede, atravessa seu corpo, certo? Mexe na sua célula, faz você ter câncer, ter um monte de problema a curto, médio e longo prazo, dependendo de quanta radiação você pegar. E aí o que que rola? Além de cuidar do urânio com cuidado, você depois vai ter esses átomos aqui que são radioativos. E eles são o resto, né? O que sobra dessa produção de energia. E o que que você vai fazer com eles? Putz, aí é complicado, né, meu? Você tem aí lixo radioativo, né? Você tem que dar um jeito de se livrar desse lixo. O que que os caras fazem hoje? Qual é a melhor solução que eles têm? Cavam um buracão. Não sei se vocês estão vendo, mas é um baita do buraco, né? Isso daqui são pessoinhas, ó. Então olha o tamanho disso. Cava um buracão. Paredes de concreto e chumbo de acho que 30 centímetros, se não me engano. Paredes bem grossas para a radiação do lixo nuclear não ultrapassar. E você vai pegando o lixo nuclear e vai depositando ali. Depois você tampa, enterra e vai embora. E reza para nunca dar problema. Isso daqui, inclusive, eu peguei de uma reportagem dizendo de um lugar lá nos Estados Unidos que o esquema do lixo nuclear deles aqui, o depósitozinho deles estava começando a rachar e podia dar vazamento de radiação, né? E muito problema. Então, o lixo nuclear, tá, pessoal, ele é um problema. Além da usina nuclear ser perigosa, porque o urânio ele já tem radiação, se der um problema na usina nuclear, vaza a radiação, dá um problema gigante. O lixo nuclear é inevitável, certo? Então você acaba tendo que enterrar, porque não tem outra coisa para fazer com ele. E aqui, essa imagem aqui, da onde que veio isso aqui, mano? Pô, todo mundo já ouviu falar de Chernobyl, né? Chernobyl é uma cidade na Ucrânia que tinha uma usina nuclear lá, que deu problema aí. Façam as pesquisas de vocês, aí o foco do vídeo não é esse, mas só por curiosidade, deu problema, vazou radiação, um monte de gente morreu, né? Foi um acidente nuclear bem grande, né? Hoje a cidade lá está isolada até hoje, né? Uma cidade fantasma. A própria vida natural tem dificuldade de crescer lá por causa que ainda tem altos índices de radiação, né? Que prejudicam todos os seres vivos, não só a gente. Outro acidente que também teve muito forte, muito complicado, foi o de Fukushima, em 2011, no Japão. Pô, se vocês assistirem meu vídeo sobre placas tectônicas, vocês vão ver que a questão no Japão ali é complicada. Lá tem muito terremoto. E aonde tem terremoto, também tem tsunami, se for no mar, né? Se tiver um surgimento da placa tectônica, tem tsunami. Teve um terremoto de 9 graus na escala Richter, em 11 de março de 2011, lá no Japão. E aí deu um tsunami muito louco, né? E aí esse tsunami acabou atingindo a usina de Fukushima, e aí deu essa correria aqui, maluco, ó, e vazou radiação no oceano, ok? Contaminou o oceano, aí depois de 10 dias essa água já estava chegando até lá na América do Norte, ó, por causa das correntezas, certo? E vazou, vamos ver, cadê? Tinha aqui, olha só. Entre 2011 e 2013 foram relatados o lançamento de cerca de 300 toneladas de água contaminada diariamente no Oceano Pacífico. Então, energia nuclear, ela é muito boa no sentido de que ela rende muita energia, porque pô, é a mesma coisa que eles usam para fazer bomba atômica. Então imagina o tanto de energia que não gera isso daqui. Gera bastante energia elétrica, ocupa um espaço consideravelmente pequeno,
certo? Não polui o ar, não precisa queimar nada para aquecer a água, porque é a fissão nuclear que faz isso, tá? Isso daqui é só água, é vapor da água sendo resfriada, não é fumaça. Então, tá de boa. Agora o problema é lixo nuclear, ok? Lixo nuclear. Apesar de ter um alto rendimento, você vai ter que ficar enterrando esse lixo e rezar para não dar problema. E a segunda questão é, se tiver um acidente, né, você tá lascado, os prejuízos serão muito grandes. Então é uma fonte de energia muito rentável, porém muito perigosa também, certo? Agora a gente vai finalmente para os queridinhos desse vídeo, né? Fonte de energia não renováveis, os combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão mineral e gás natural, basicamente os três principais. Ok? Eles são considerados combustíveis fósseis. Ó, esse daí é o petróleo, né? Um óleozinho preto. Eles são considerados combustíveis fósseis pelo motivo de que eles foram formados. Cadê? Não está aqui. Não está aqui a imagem, depois eu pesquiso para vocês. Eles foram formados há milhares de anos atrás e foram formados a partir de seres vivos, né, de matéria orgânica. O petróleo formado a partir de animais que foram soterrados lá há muito tempo atrás, e o carvão mineral foi formado a partir de vegetais, certo? Seres vivos vegetais. E aí passaram por um processo químico lá debaixo da terra, soterrados e tal, ao longo de milhares de anos, formou esses combustíveis fósseis que a gente usa hoje, certo? O petróleo a gente tira tanto do continente quanto do oceano, né? Tem as plataformas oceânicas e tal, que extraem petróleo do fundo do oceano, né? O Brasil descobriu recentemente faz alguns anos, né, a camada do pré-sal, ó, mais de 5 mil metros de profundidade lá embaixo, uma reserva de petróleo gigante, certo? Aqui tem todo o esqueminha do pré-sal, ó, quando que ele se formou e tal, toda a explicaçãozinha, né? Mais ou menos na época da extinção dos dinossauros. Ó. Animais e plantas mortos foram decompostos e se acumularam no fundo do mar, formando sedimentos compactados. Os sedimentos formaram rochas argilosas ricas em matéria orgânica. E aí foi isso que virou o petróleo no pré-sal, né? Principalmente aí os animais, né? Porque no caso os vegetais formam o carvão mineral. Certo, meus jovens? Tudo certo. Bom, combustível fóssil, tal, vida que segue. Agora, qual é a questão? A questão é a seguinte: esses combustíveis fósseis eles já são utilizados há muito tempo, né? O carvão vem sendo utilizado já há mais de séculos, começou a ser utilizado lá nas máquinas a vapor. O petróleo é utilizado nos motores a combustão, né? O petróleo hoje ele vira diversos produtos diferentes, como a gente vai ver. Cadê? Olha só. O petróleo pode virar gasolina, pode virar querosene, pode virar óleo diesel. Também usam petróleo para fazer plástico, usam petróleo para fazer borracha. Então ele é um produto muito caro, né? Muitos países já entraram em guerra por causa de petróleo. Os Estados Unidos já invadiu o território por causa de petróleo. É um recurso econômico importantíssimo porque ele é uma fonte de energia, um combustível muito forte e que rende muito. Mas ele não é renovável, porque esse processo que aconteceu para ele se formar demorou milhares de anos. Então a gente não pode ficar esperando formar petróleo novo, certo? Porque isso aconteceu há mais de 60 milhões de anos atrás. E aí, cara, e aí que tá a questão, né? O petróleo ele vai começar a ficar no decorrer das décadas cada vez mais raro, mais difícil de encontrar e cada vez mais caro. Ele é um combustível não renovável, certo? E quando a gente usa ele, tipo, na forma de gasolina, óleo diesel, quando a gente queima o petróleo para gerar energia, nos motores dos carros, por exemplo, que queima gasolina, isso vai gerar poluição, né, mano? Isso vai gerar poluição. E aí, o petróleo, além dele não ser renovável, ele é altamente poluente. Isso sem contar o risco de vazamento de petróleo, né? Acidentes aí que podem acontecer no oceano e prejudicar a vida marinha. Esse ano a gente teve um vazamento aí, na verdade, foi despejado no oceano, né? E aí ficou chegando mancha de óleo no Nordeste, assim, por vários dias, até meses, né? E causa um prejuízo ambiental gigantesco, né, mano? Gigantesco. De todas as fontes de energia, o petróleo é uma das mais problemáticas, né? Porque ele já gerou muitas guerras, milhares de vidas foram perdidas por causa do petróleo, de conflitos entre países, com fins totalmente econômicos, né? Os Estados Unidos fica sempre como exemplo, porque é um recurso energético muito importante, porém ele é altamente poluente quando ele é queimado, né? Ele polui a atmosfera, aumenta aí efeito estufa, aquecimento global, apesar da gente ter uma discussão, né? Tem gente que não acredita muito nesses fenômenos, mas partindo do pressuposto de que eles são verdadeiros, né? Está aí intensificando a queima do carvão, do petróleo, do carvão também, mas a gente vai falar mais pra frente,
certo? Então olha aí a tartaruguinha, né? Se você olha uma imagem dessa e não fica com pena, você só pode não ter coração, né, mano? Porque a coisa é triste, os animaizinhos não têm culpa do que o ser humano faz por aí, certo? Mas aí o petróleo. Petróleo vira um monte de coisa, então um recurso importante, caro, teve guerra por causa dele, é um recurso não renovável, polui a atmosfera quando é queimado e até hoje é um recurso muito importante. Vamos lá, o carvão. Carvão mineral é formado a partir de vegetais. No mesmo esquema, o petróleo formado a partir de animais que foram soterrados há milhares de anos atrás e o carvão mineral formado a partir de vegetais, certo? Não confundir com o carvão vegetal. Carvão vegetal é árvore queimada, certo? Queima lá a árvore lá num forno muito louco lá e vira o carvão que você vai usar no seu churrasco. Isso aqui não é carvão vegetal, isso aqui é carvão mineral. Ele vem lá debaixo da terra, ele demora milhares de anos para se formar. Ele é o primo do petróleo, é um combustível fóssil e também é não renovável, mesmo esquema do petróleo. Ele é utilizado há mais tempo, desde a época das máquinas a vapor, queima o carvão, ferve a água e o vapor da água movimenta a máquina, certo? Ele também era muito utilizado nos trens, né? Por isso que chamavam de Maria Fumaça. Isso daqui é a fumaça de carvão sendo queimado, maluco, ó. Então funcionavam na base do carvão, certo? O carvão é altamente poluente quando queimado. Isso daqui é uma usina termoelétrica. Então vamos esclarecer uma coisa aqui. Usina termoelétrica é uma usina que queima alguma coisa para ferver a água e faz o vapor da água movimentar o gerador e gerar energia. Igual a máquina a vapor, certo? A diferença é que o vapor da água aqui já movimentava a máquina direto. E aqui não. Aqui você movimenta o gerador e gera energia elétrica. Agora a questão é, a usina termoelétrica ela pode queimar, por exemplo, bagaço de cana de açúcar. E aí é uma energia renovável, certo? Ela pode queimar gás, ela pode queimar qualquer coisa queimável, uma usina termoelétrica pode queimar para gerar energia, ok? Mas aqui eu vou estar falando da usina termoelétrica que usa carvão. Usina termoelétrica que queima carvão mineral para gerar energia elétrica, ok? Elas são altamente poluentes. Então tem aquele mesmo esquema, ó, tem a torre de resfriamento para resfriar a água, esquenta a água, o vapor da água é movido através de tubulações e tal. É o mesmo esquema, esse aqui é um esqueminha mais simples, ó. Você tem uma fornalha, você queima o carvão, e aí o carvão vai ferver a água, o vapor da água gira uma turbina que gira um gerador e gera energia, ok? E aí os caras usam carvão mineral para fazer isso. Essa daqui é a usina termoelétrica de Jorge Lacerda, fica no município Capivari do Sul, Capivari de Baixo, Santa Catarina, perto de Criciúma. Então é uma usina termoelétrica aí que fica pertinho da gente, certo? O Brasil também não tem muitas usinas termoelétricas que queimam carvão mineral, certo? Ali na região de Criciúma, é porque Criciúma foi uma cidade que produziu muito carvão mineral, eles construíram uma usina ali para já aproveitar o carvão mineral e gerar energia elétrica. Agora, por exemplo, países como a China tem muitas usinas termoelétricas. A China, ela gera muita energia elétrica a partir da queima de carvão, cara. E aí, mano, o ar dos caras é muito poluído. O carvão, ele é assim, fatal pro ar mesmo, sabe? Ele queima e gera muitos poluentes extremamente perigosos e que contribuem para todos aqueles esquemas, efeito estufa, aquecimento global e tal, sem contar, né, a forma como ele prejudica aí a saúde respiratória mesmo da população que vive na região. Então se você procurar no Google, você vai encontrar fotos de pessoas usando máscaras na China porque o ar está muito poluído, certo? Então é uma questão complicada. Mas tudo bem, usinas termoelétricas então queimam carvão mineral. Ok. E aí o último combustível fóssil é o gás natural. O gás natural ele surge do mesmo jeito que o petróleo, do mesmo jeito que o carvão. Só que ele é o gás que resulta do processo. Ele também pode ser queimado, ele também gera energia. Ele é queimado inclusive nos carros, né? O famoso GNV, gás natural veicular. Certo, meus jovens? Olha só lembrando vocês que a principal fonte de energia do Brasil é a hidrelétrica, certo? Não se esqueçam desse dado importante aí. Olha aí, matriz energética brasileira. Muitas cores muito loucas, mas o que importa é vocês lembrarem que a energia hidráulica é a mais importante de todas, certo? Pelo menos no Brasil é a nossa matriz energética, né? A nossa principal fonte de energia. Aqui eu também puxei uma imagenzinha, na verdade é uma apresentação, é um PDF, né? Mas aí eu abri aqui para mostrar para vocês que o GLP, que é o gás que a gente chama de gás de cozinha, né?
ele vem do mesmo esquema, ó. Ele vem do gás natural, certo? Ele é primo aí do petróleo, primo do carvão mineral. Ele também é um combustível fóssil, certo? Então, olha só, o processo dele funciona junto com o do petróleo. Todo o processo começa com a extração do petróleo e do gás natural. Olha só, muito louco. E aí, no final, ele vai lá para nossa cozinha para a gente fazer aquele miojo da hora, né? Então, tá aí o nosso querido GLP, que é o gás de cozinha, também é um combustível fóssil. Combustíveis fósseis são, portanto, não renováveis. Certo, meus jovens? Era isso daí, então, as fontes de energia não renováveis. Só lembrar, energia nuclear, porque o urânio é finito, né? O urânio acaba. Cadê? Vamos botar no nuclear. Aí, ó. Energia nuclear. Só lembrar que é por causa do urânio. O urânio é finito, vai acabar. E aí depois os 3 priminhos, certo? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Todos os 3 combustíveis fósseis finitos e, quando queimados, altamente poluentes para a atmosfera. Sem contar os vazamentos de petróleo. Certo, galerinha? É isso daí, então. Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só mandar um sinal de fumaça.